agora a gente vai falar de saúde feminina no quadro Você e o Doutor, porque segundo estudos do IBGE, aproximadamente 30 milhões de mulheres no Brasil estão passando pela faixa etária da menopausa, que é um período da vida marcado por mudanças físicas e psicológicas também, né? É isso mesmo, Renata. E o nosso médico de família, Dr. Antônio Sprosser, está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre o que acontece com a mulher no período de transição até chegar à menopausa e o que fazer para prevenir e combater os sintomas. Doutor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor. Agora explica pra gente como é que acontece a menopausa, doutor. Bom, a menopausa é um período na vida de toda mulher. Toda mulher vai ter menopausa. Não vai escapar. E não vai escapar. Só que umas passam bem e outras passam muito mal. E para entender o que é menopausa, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui. Presta atenção. Na menopausa, vários hormônios, inclusive o estrogênio ou estrógeno, vão caindo na corrente sanguínea. E olha só, aqui a mulher de 20 anos vai 30 anos. Olha o nível de estrogênio, como vai caindo. Paralelamente cai progesterona, cai testosterona. E paralelamente, olha o que vai diminuindo, o número de óvulos no ovário da mulher. É o que a gente chama de reserva ovariana. E a reserva ovariana vai diminuindo a tal ponto, até quando chega nos 60 anos, a mulher caiu tantos hormônios, ela não tem mais óvulo, ela não menstrua mais, ela não pode mais engravidar. E aqui já é o período pós-menopausa. Mas o grande problema começa mais ou menos aos 35, aos 40 e vai até quase os 70. É um período muito ruim que a mulher, que a gente chama de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. E hoje nós vamos falar disso porque é difícil. A mulher sofre muito. Sofre, passa por muitas coisas que até pouco tempo atrás ficava em silêncio e agora sim vem se falando cada vez mais sobre isso. Por isso, doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente qual é o primeiro sinal que a gente está chegando na menopausa. Bom, não é o primeiro, mas tem alguns sinais e sintomas do climatério ou desse período de transição menopausal que a gente chama. A onda de calor seria o primeiro, assim, para prestar atenção? É um dos principais. Então, um dos primeiros, o que acontece? Irregularidade menstrual. Você menstrua todo mês. De repente começa um mês sim, um mês não, 2 meses não, e assim vai. E logo em seguida começam os calores no corpo, os fogachos. Ai, que nome feio. Tem mulher que chega na cama, molha a cama inteira de suor, acorda de madrugada, e isso faz com que ela não tenha sono bom. Então ela começa a ter insônia, no dia seguinte fadiga, irritabilidade, que é normal, e começam a ter sintomas nos órgãos genitais, como a vagina seca, falta de libido, dores nas articulações, começa a ter infecção urinária de repetição. Uau. O peso do corpo aumenta muito, a mulher ganha 20, 30 quilos, queda de cabelo, isso gera na mulher ansiedade, depressão, perda da memória. Então, muda a vida da mulher. Só notícia boa o senhor veio trazer pra gente hoje, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, é verdade que algumas mulheres perdem a massa cinzenta? O que seria isso? A massa cinzenta é a massa do cérebro. Sim. E muitas mulheres sentem perda da memória. Falta memória nessa fase de transição. É verdade isso, É verdade. Esquecida. Então, tem muitos estudos que estão sendo feitos para ver se a mulher fica com mais tendência à demência ou não. De repente a gente vê que realmente pela irritabilidade, depressão, ansiedade, a mulher que também começa a ter esse fog, esse nevoeiro cerebral que a gente chama e se preocupa muito. Mas isso é uma fase de transição. Agora, por falar em fase de transição, doutor, quanto tempo dura o climatério? Então essa fase de transição, que a gente chama de climatério ou transição menopausal, olha só, a mulher nasce, começa a menstruar aos 12 anos, que é a menarca, e aqui começa o período de reprodução da mulher. Ela começa a ovular, mas chegando aos 40 anos, até os 49, que é o período de transição menopausal, que a gente chama de climatério também. Logo após esse período, já entra na menopausa. E essa menopausa significa o quê? Final do período reprodutivo. Então, quando uma mulher menstrua a última vez, vamos supor, acabou a menstruação agora. Daqui a 1 ano, sem menstruação,
começa a menopausa. Oficialmente, Oficialmente é a menopausa. Então você fica um ano ali sofrendo. Sofrendo. Isso, sem saber se ela vem, até se ela 8 não anos vem. você fica sofrendo. Agora, doutor, e por que algumas mulheres entram na menopausa antes dos 40? Essa é a chamada menopausa precoce. E a menopausa precoce Aliás, geralmente... doutor, posso aproveitar essa resposta que você vai dar? Claro. Porque acabou de chegar uma pergunta aqui das nossas Lógico. redes sociais. Muito obrigada para você que está participando. Manda a sua dúvida, coloca @hojeemdia para poder participar ao vivo aqui do nosso programa. Olha só. Entrei na menopausa precoce aos 22 anos. Todos os exames normais, nenhum método concepcional. Quais as chances da menopausa precoce antes dos 40? Pronto, doutor. Então, agora 22 respondendo anos, a sua doutor. pergunta, obrigado pela sua pergunta, muito inteligente. Olha só, antes dos 40 anos, a mulher pode ter menopausa chamada precoce. Por quê? Porque existe o histórico familiar. A minha mãe teve, a minha avó, minhas tias, minhas primas. Outro problema é o estilo de vida da mulher. Tomem muito cuidado com o uso abusivo de cigarro, alimentos gordurosos, insônia, não dorme bem, problemas emocionais, depressão, ansiedade e, finalmente, tratamentos que você possa fazer no seu corpo, principalmente contra o câncer, onde você vai fazer quimioterapia, radioterapia, medicações contra o ovário. Isso dá uma insuficiência ovariana precoce, levando à menopausa precoce. Agora, doutor, é possível saber se isso está acontecendo antes, você prever essa menopausa precoce? Existe exame para isso? Atualmente a gente tem um exame chamado anticorpo antimileriano, que ele dosa a reserva ovariana da mulher. Só vou mostrar para vocês uma coisa, desculpa, Renatinha. Não, à vontade, Aqui, doutor. por exemplo, no ovário, olha quanto óvulo tem. Quando eu Certo. faço esse exame de sangue, eu vejo se a mulher tem essa reserva para ela engravidar. Mas muitas vezes a mulher aqui, por exemplo, ela pode ter 40 anos e esse hormônio aqui já está muito baixo. E para que serve isso então? Para eu avisar essa mulher que nessa idade eu posso guardar os óvulos, posso congelar os óvulos, para que mais tarde ela possa ter uma gravidez. Mas para dizer certo quando vai, não dá. Mas a reserva ovariana ajuda bastante. Doutor, e para amenizar, né, esses sintomas da menopausa, qual o tratamento? Bom, quais os tratamentos que a gente Tem costuma alguns. fazer? E é multidisciplinar, viu, Renata? Vamos dar uma olhadinha, principalmente, o que a gente pode fazer na vida da mulher? Mudar o estilo de vida. Você que é sedentária, você que não se alimenta, por favor, é importante essa dica aqui. Número 2, alimentação saudável. Já já eu vou falar dos alimentos principais, para vocês terem a noção ideal, mas a alimentação saudável é um item importante. Outro fator é manter o peso adequado. Quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais diabetes, hipertensão, doença no coração, doença no cérebro. Para isso, faça atividade física todo dia. Atividade física regular, com musculação, pedal, caminhar, trotar, é muito importante. E evite o álcool e o cigarro, porque são tóxicos para você. Você pode ficar num quadro que piora a dor, piora tudo, né? Então, e agora vem a parte medicamentosa, chamada reposição hormonal, com comprimidos por boca, ou então você pode usar gel transdérmico. E esse gel, ele é de estrógeno, ele é de progesterona, ele tem de testosterona. E tem um método mais moderno atualmente, que é o implante. E esse implante, ele libera os hormônios durante 24 horas de uma maneira homogênea, para não ter esses picos que fazem mal. Pico sobe muito, desce demais. Então, mas precisa saber fazer reposição hormonal e não é qualquer mulher que pode fazer reposição hormonal. Então, doutor, muitas mulheres morrem de medo da reposição hormonal porque dizem que faz mal. Isso é verdade? E qual seria a contraindicação? Boa pergunta. Então nós temos a contraindicação absoluta do tratamento de reposição hormonal, que aqui nessa absoluta é não tomar. Ou existem contradições relativas, em que um grupo multidisciplinar é que vai resolver. Vamos ver quais são as contraindicações absolutas. Primeiro, quando a mulher tem câncer de mama, câncer de endométrio, doenças do fígado, sangramentos vaginais que não estão bem esclarecidos, doenças cardiovasculares agudas e doenças autoimunes como o lúpus.
Essas você não pode tomar e não pode fazer. Agora, as que a gente pode pensar em fazer com um grupo de cardiologistas, neurologistas, ginecologistas, quais são? Alto risco de doença cardiovascular. Por exemplo, seu pai teve um AVC, a sua mãe teve um infarto, ou alto risco de acidente vascular cerebral, alto risco de trombose, que é a coagulação dos vasos, histórico de câncer sensível ao estrogênio, histórico de tromboembolismo venoso para não dar embolia pulmonar e alto risco de doença trombólica hereditária. Muito perigoso. Então a gente tem que sentar, pensar e ver o que vai fazer. E quando se fala de alimentação, doutor, Sim. nesse período, qual é o alimento ideal para tentar aí amenizar esses sintomas? O alimento ele tem que ser de uma forma muito leve, sempre voltado com frutas, legumes, salada, chás, uso de arroz integral, aveia, tofu, que é de soja, que ajuda a produção de estrógeno. E aqui, principalmente, lembrar que os grãos são importantes, como a chia, como a linhaça, as castanhas, quinua, castanhas e chocolate amargo fazem parte da tua dieta do dia a dia. Muita água, muita atividade física e cabeça boa, para não deprimir e não ter ansiedade. Por isso que a gente tem que falar a respeito, não precisa, você não está sozinha, não tem que ter vergonha para falar desse assunto. Por isso que é tão importante esse consultório aqui todas as semanas. Doutor Antônio Spreisser. Obrigado, viu? Obrigada, Boa semana obrigada. pra você. Gostei Obrigado. de chocolate, doutor. Eu também. Chocolate amargo, Renatinha. Chocolate amargo. também. Não é isso, Zucatelli? Que tema bom, que debate bom. Parabéns, parabéns. Foi ótimo, muita informação para todo mundo.